Bem-vindo, buscador da verdade, aos segredos dos Salmos. Você chegou aqui porque sente um chamado que a religião institucional não consegue calar. Cansado das promessas vazias, das correntes invisíveis que aprisionam sua fé em dogmas frios, anseia por algo real, uma conexão que transforme seu dia, não apenas seu domingo. Aqui, desvendamos os Salmos, não como textos antigos, mas como chaves vivas para sua libertação. Nosso slogan: Salmos de gratidão. Comece o dia abençoado e feliz com essas poderosas palavras. Para abraçar essa bênção, precisamos desmascarar o que te impede. Você está prestes a mergulhar numa jornada que vai questionar tudo o que te ensinaram sobre espiritualidade. Não é uma aula, é um despertar. A cada palavra, sentirá a tensão do sistema religioso se desfazendo e a verdade de Jesus emergindo. Prepare-se para ver os Salmos de um jeito que nunca te contaram. Sinta a gratidão que liberta. O que está por vir vai te guiar para além do engano. Está pronto para a liberdade que sua alma tanto clama? Você já se sentiu sozinho no meio da multidão, como se sua alma gritasse por algo que ninguém parece ouvir? Te prometeram um abraço de Deus que tudo acalma, uma liberdade que transcendia qualquer problema, não foi? Mas no fundo, o que você encontrou foi mais culpa, mais regras, mais um peso que te afasta de si mesmo e daquela paz que você tanto busca. Eles te falaram de amor, mas te entregaram uma gaiola pintada com as cores da santidade. Escute com atenção, porque o que vou te revelar agora pode doer, mas liberta. A verdadeira fé não é construída sobre o medo, mas sobre a coragem de ser você mesmo diante do Criador. E você, na busca sincera por essa verdade, por uma conexão que fosse real, acabou caindo numa armadilha. Uma armadilha que se parece com salvação, mas que tem o cheiro da velha prisão. Seus olhos foram vendados com panos dourados enquanto sua sede por algo genuíno era explorada. Eles falaram em seu nome, disseram o que você devia sentir, como devia se vestir, até mesmo como devia fazer sua oração. Você se lembra? O que eles chamam de igreja muitas vezes virou um palco. Não para a glória de Deus, mas para o ego de quem está em cima. Você não é um seguidor. Você é para eles uma estatística, um voto, uma oferta que garante o luxo de alguns. Eles te vendem um céu, um lugar especial, mas te mantêm num inferno particular de cobranças e aparências. Entende o que estou te dizendo? O sistema não quer que você pense por si mesmo, ele quer que você obedeça. Ele quer sua fé inabalável na instituição, não no Messias que te tira da instituição. Você sente esse aperto no peito, essa indignação que sobe quando percebe que a verdadeira mensagem foi virada do avesso? Isso não é rebeldia. Isso é seu espírito clamando por ar, pedindo a verdade que te prometeram na Bíblia e que eles nunca entregaram. Você não está louco por questionar. Você está vivo, está enxergando. A manipulação é sutil, quase invisível. Ela se disfarça de boa intenção, de doutrina, de tradição. Mas o resultado é sempre o mesmo. Você cada vez mais longe do Messias. Eles te convenceram de que a culpa é sua, que sua dor é falta de fé, que seus questionamentos são pecado. Mas e se a culpa não fosse sua? E se sua dor fosse, na verdade, um farol, te mostrando que algo está profundamente errado com o caminho que te indicaram? Você se lembra de quantas vezes se sentiu inadequado, quebrado, por não conseguir se encaixar no molde que te impuseram? Por não conseguir sentir o que eles diziam que você deveria sentir? Pensa nisso. A liberdade que você tanto busca não está lá fora, nas mãos de um líder religioso ou dentro de um templo cheio de regras. Ela está dentro de você. E se a chave para abrir essa cela invisível sempre esteve em suas mãos, esperando que você a reconhecesse? Não uma chave que eles te deram, mas uma que a fé genuína te oferece. Uma chave que só o verdadeiro evangelho te ensina a usar. A primeira coisa que precisamos fazer é enxergar as paredes dessa prisão que você nem sabia que existia. Você está pronto para ver o que te cerca? Porque o que vem a seguir vai te mostrar como essas paredes foram construídas, tijolo por tijolo. Você sentiu, não sentiu?
Aquele choque frio quando a verdade começou a se revelar? Aquela percepção de que as paredes da sua casa espiritual talvez não sejam de proteção, mas de aprisionamento? Não é uma sensação fácil de digerir, mas é o primeiro passo para a liberdade. Porque o que vamos ver agora é exatamente como essas paredes foram erguidas ao seu redor, tijolo por tijolo, muitas vezes com sua própria permissão, na sua busca sincera por Deus. Eles não usaram cimento e tijolos visíveis. Usaram algo muito mais poderoso: o medo. O medo de errar. O medo de desagradar a Deus. O medo de ficar de fora. O medo do inferno. Te venderam a ideia de que a salvação, a bênção, a própria paz, dependia da sua obediência a um sistema, a um homem, a um ritual. E você, na sua inocência e fé genuína, acreditou. Como não acreditar, se a própria Bíblia era citada, versículos retorcidos para justificar o controle? Eles pegaram a pureza da mensagem de um Messias, que veio para libertar, e a transformaram em uma ferramenta de servidão. Pensa bem. Quantas vezes você orou pedindo direcionamento, e a resposta que vinha de lá era sempre para seguir uma regra, uma conduta imposta, uma orientação que não ressoava com seu coração? Você sentiu o vazio, a desconexão. Mas eles te disseram que era sua fé fraca, sua carnalidade, sua rebeldia. E a culpa, como uma sombra pesada, te envolvia, te calava. Essa é a argamassa invisível que liga os tijolos dessa prisão, a culpa e o medo. Eles te transformam em refém de uma promessa que nunca se cumpre, mas que sempre exige mais. Você, na sua honestidade, só queria agradar. Queria encontrar sentido. Queria tocar o céu. Mas o que você tocava era o limite imposto, o teto de vidro que te impedia de crescer, de questionar, de respirar. Cada não faça, cada não pense, cada não pergunte, era um tijolo a mais. O sistema não quer que você tenha uma fé inabalável no Messias. Ele quer que você tenha uma fé inabalável na estrutura que ele criou. E essa diferença, meu amigo, muda tudo. Muda o céu e a terra da sua espiritualidade. Sabe por que Jesus confrontava os guias cegos do seu tempo? Porque eles faziam exatamente isso. Criavam um peso insuportável de regras e tradições, usando o nome de Deus para oprimir. Eles eram os arquitetos das prisões invisíveis, os guardiões de um evangelho distorcido. E você, como muitos, foi levado a crer que a dureza desse caminho era a prova da sua santidade, quando, na verdade, era a prova da manipulação. Essa percepção é uma mini-revelação, não é? É como se uma luz acendesse dentro de você, iluminando cada canto escuro que eles te fizeram esconder. A liberdade não é a ausência de regras, mas a presença da verdade. E a verdade do Messias sempre aponta para o coração, para a simplicidade, para a compaixão, não para o poder ou o controle. Você se sente roubado? Traído? Essa é a dor de quem começa a ver. Mas essa dor é um sinal de vida, um sinal de que seu espírito ainda não se dobrou totalmente. E se eu te dissesse que a arma mais poderosa contra esse sistema já foi entregue a você? Que a chave para derrubar essas paredes não está nas mãos de ninguém mais, senão nas suas? A forma como você entende a Bíblia, a forma como você se conecta com Deus, a sua própria oração, tudo isso pode ser um ato de rebeldia espiritual. Você está pronto para entender como essa chave funciona? Porque o que vem a seguir vai te mostrar como usar essa arma para desconstruir cada mentira que te contaram sobre sua fé. A luz que acendeu dentro dele, talvez uma nova percepção, não é um acidente. É o espírito dele se libertando. Porque o que muitos chamam de caminho de fé, na verdade, se tornou uma trilha sinuosa que desvia do verdadeiro encontro com Deus. Ele busca a simplicidade, mas encontra complexidade. Busca o abraço e recebe um sermão. Eles, os que se colocam entre ele e o Criador, prometeram paz, mas sem perceber, criaram uma guerra silenciosa na alma dele. Esses guias, que se dizem intérpretes da verdade, muitas vezes,
Torcem as escrituras como se torce um pano molhado, espremendo delas o que lhes convém. Vendem promessas de prosperidade em troca de fidelidade cega. Dizem que a bênção está na oferta, no sacrifício material, e não na entrega de um coração sincero. E ele, na ânsia de agradar a Deus, de não ser menos crente, ora por milagres que parecem nunca chegar, enquanto a culpa o consome, acreditando que a falha está nele, e não no método. Ele foi ensinado que a dúvida é pecado, que questionar a autoridade é rebeldia contra o próprio céu. Como ele poderia saber que o Messias, aquele que eles dizem seguir, foi o maior questionador de sistemas religiosos? Que Jesus não veio para fundar uma religião de ritos e dogmas, mas para rasgar o véu, para desmascarar os hipócritas, os sepulcros caiados que pesavam sobre o povo? Eles usam a Bíblia para construir seus tronos, enquanto ele, o povo simples, se curva, acreditando que está servindo a Deus. O sistema criou um abismo entre o Criador e a criatura. Um abismo preenchido por regras intermediários e um medo constante de não ser suficiente. Ele se esforça, se desgasta, tentando alcançar um padrão de santidade que é inatingível, porque foi desenhado por homens para manter o controle, não para levar à liberdade. E o resultado? Uma exaustão espiritual que o deixa vazio, desiludido, pensando que a fé é uma carga pesada demais para carregar. Mas e se essa exaustão fosse na verdade um chamado? Um grito da alma dele dizendo: isso não é o que prometeram? O Messias não veio para dar mais peso, mas para aliviar o fardo. Ele não veio para fundar impérios, mas para construir pontes. A fé inabalável que o sistema exige é a fé na sua própria estrutura, e não a fé que move montanhas, que reside no coração puro e simples. Ele se pergunta no silêncio do seu quarto por que tanta cobrança, tanto julgamento, tanta distância daquela imagem de amor que a Bíblia um dia lhe apresentou. Esse questionamento não é fraqueza, é um despertar. É ele percebendo que a semente da liberdade plantada lá no fundo está começando a germinar, porque a verdade não pode ser contida para sempre. Essa verdade que muitos tentam sufocar é a mesma que o Messias usou para confrontar aqueles que se diziam justos, mas aprisionavam os outros. E se a verdadeira rebeldia fosse abraçar a simplicidade do Evangelho, libertando-se das amarras de um sistema que, de tão distorcido, passa a agir como um anticristo da liberdade espiritual? O que ele fará agora, com essa nova visão? Ele está prestes a descobrir que a saída dessa prisão não exige permissão. Ela exige apenas que ele olhe para dentro. Você começou a enxergar, não é? Aquele véu caindo, revelando a farsa por trás de tanta suposta santidade. Agora que as paredes da prisão estão visíveis, você percebe como elas foram pintadas para parecerem um céu? A manipulação não foi um ataque frontal. Foi um sussurro constante, um treinamento para que você desconfiasse da própria voz de Deus dentro de você. Eles te ensinaram a duvidar do seu próprio coração, te convencendo que só eles tinham a chave para interpretar a Bíblia, para te dizer como viver, como pensar. Você lembra daquele sentimento de que algo não batia? Aquela intuição, aquela pequena chama acesa dentro de você que questionava, mesmo que em silêncio? O sistema te ensinou a apagar essa chama. Te disse que era o velho homem, que era o diabo, que era a sua carne. Te fez acreditar que sua própria consciência era traiçoeira e que a única verdade vinha de cima, de um púlpito, de um homem com um título. Entende o perigo disso? Quando você silencia a sua própria voz interior, você entrega o seu poder, a sua capacidade de discernir. Eles transformaram a oração em uma fórmula mágica, em um pedido ditado, em um mantra repetitivo. Te fizeram crer que quanto mais alto o clamor, mais sacrifício financeiro, mais visível o seu desespero por Deus, mais chances você teria de ser ouvido. Mas o Messias nunca ensinou assim. Ele ensinou sobre um pai que conhece as suas necessidades antes mesmo de você pedir, sobre um diálogo íntimo, silencioso, de coração para coração. Sua oração se tornou uma performance, e não um encontro. E você se sentiu vazio, mesmo clamando com todas as suas forças.
Essa é a grande tragédia. A fé inabalável que eles pediam não era em um Criador amoroso, mas em uma estrutura humana, cheia de falhas e interesses escusos. Eles tiraram de você a autoridade espiritual, a conexão direta, e te colocaram numa fila, esperando a bênção que viria pelas mãos deles. Você foi condicionado a buscar respostas fora de si, em vez de dentro, onde o Espírito Santo realmente habita. E a cada vez que você se sentia frustrado, eles reforçavam: falta fé. Você não está no propósito. Mas o que é propósito, senão a sua própria alma buscando a verdade que te liberta? O que é fé, senão a coragem de ser você mesmo diante do Pai, sem intermediários, sem máscaras? A Bíblia que eles usaram como arma de controle é, na verdade, um manual de liberdade. Ela mostra um Messias que derrubou muralhas, que libertou cativos, que quebrou paradigmas. Ele não veio para criar mais regras, mas para nos mostrar que a lei maior é o amor, e que a verdadeira conexão acontece no seu íntimo. Você está começando a ver que a verdadeira força da sua fé não depende do que eles dizem, mas do que você experimenta, do que você sente, do que você discerne. Esse é o caminho da maturidade espiritual. O caminho onde você não precisa mais da aprovação deles para se sentir digno, para se sentir amado, para se sentir de Deus. Você não está sozinho nessa jornada. Existe uma multidão de almas cansadas que buscam a mesma verdade. E se eu te dissesse que a sua maior fraqueza, na verdade, é a sua maior força? Aquela sua capacidade de questionar, de sentir que algo está errado, essa é a voz do Espírito Santo te chamando para fora do cativeiro. Essa é a bússola que eles te fizeram ignorar. Você está pronto para aprender a ouvir essa bússola de novo? Porque o que vem a seguir vai te mostrar como resgatar essa voz interior e como ela pode te guiar para uma liberdade que nunca te contaram. Você lembra daquela voz silenciosa? Aquela que sussurrava no seu íntimo, dizendo que havia algo mais, algo diferente daquela rotina fria e cheia de regras. Aquela que, quando você lia um trecho da Bíblia, sentia uma verdade que não era a que eles pregavam no púlpito. Ele, o Messias, não te disse para ter fé cega em um sistema, mas para ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e um coração para sentir. Mas essa voz, tão importante, foi calada. Como? Com a mais antiga das táticas, o desvio da atenção. Eles te ocuparam com ritos, com programações cheias, com a busca incessante por uma santidade que só servia para te manter cansado demais para pensar. Te convenceram de que a espiritualidade era sobre fazer e não sobre ser. Te entregaram uma lista de afazeres religiosos, um checklist que te mantinha refém de uma performance. E ele, o buscador, se perdeu nesse emaranhado, acreditando que a sua oração precisava ser elaborada, pública, validada por outros, quando o mestre ensinou sobre o quarto secreto. Você se lembra do quarto secreto? A Bíblia, que deveria ser a bússola para a liberdade, se transformou nas mãos deles em um mapa confuso, com rotas que só eles conheciam. Te falaram de versículos isolados, fora de contexto, que justificavam suas estruturas de poder, suas riquezas, seu controle, e cada vez que sua alma se contorcia em desconforto, ele te dizia que era o processo de lapidação, quando na verdade era a dor de ser descaracterizado, de ser moldado a uma imagem que não era a do Messias. Ele, o Messias, confrontou esses mesmos guias cegos que impunham fardos pesados e nem um dedo moviam para ajudar. Aqueles que trancavam a porta do reino dos céus para as pessoas e nem entravam, nem deixavam quem queria entrar. Você já se sentiu assim? Como se estivesse batendo na porta, mas quem aguardava não queria que você encontrasse o caminho. Essa é a dor de quem tem a sua fé inabalável redirecionada para um lugar onde a luz do verdadeiro evangelho não alcança. Eles te fizeram acreditar que a voz de Deus era um trovão distante, que só falava através de uns poucos escolhidos, que sua própria intuição, sua consciência, era pecaminosa, enganosa. E assim, ele, o fiel, foi perdendo a capacidade de discernir, foi se tornando um eco e não uma voz.
Mas a verdade é que o Criador fala, sussurra, grita, através da sua paz interior, da sua indignação justa, da sua sede por retidão. Essa é a verdadeira voz que eles queriam silenciar. O que aconteceria se você começasse a confiar naquela voz novamente? Aquela que te diz o que é certo, o que é genuíno, o que te aproxima do Messias e o que te afasta? Não é uma voz de rebeldia, mas de alinhamento com o que é puro e verdadeiro. É a voz que te liberta das amarras do anticristo que se disfarça de religiosidade. É o primeiro passo para a liberdade que eles roubaram de você. Eles não queriam que você descobrisse que a Bíblia é sua, que a conexão com Deus é sua, que a sua oração é sua e que ninguém precisa validá-la. Porque quando você descobre isso, você não precisa mais deles. Você não precisa mais do circo, do palco, da performance. Você encontra a liberdade de um deserto, onde a voz do Messias soa mais clara. A sua busca pela verdade não foi em vão. Ela te trouxe até aqui. E agora, sabendo que essa voz interior existe e que ela foi silenciada por um propósito, o que você vai fazer para que ela grite de novo? O que você faria se te dessem as ferramentas para reacender essa chama e calar de uma vez por todas o barulho ensurdecedor da manipulação? Porque o que vamos descobrir a seguir é como essa chama foi acesa pela primeira vez e como reacendê-la. Você ouve, ainda consegue ouvir? Aquele eco distante de uma canção que sua alma conhecia antes de todas as regras, antes de todos os "você deve"? Havia um tempo, talvez você nem se lembre mais, em que a sua fé era simples. Era um cheiro de terra molhada, um raio de sol atravessando a janela, uma sensação de que Deus estava ali, perto, sem intermediários, sem o peso da performance. A sua oração era um sussurro, uma conversa íntima que não precisava de palco, de aplausos ou da aprovação de ninguém. Você se lembra? Essa chama, essa intuição divina, não foi criada por nenhum líder religioso. Ela nasceu com você, plantada pelo próprio Criador. Mas o sistema, astuto e sorrateiro, precisava apagar essa luz própria para que você dependesse da deles. Eles te disseram que você era pecador demais, sujo demais, indigno demais para ouvir a voz de Deus diretamente. E você, na sua humildade, acreditou, desconfiou do seu próprio espírito, da sua própria consciência, do seu próprio coração, porque eles te convenceram de que apenas eles tinham o telefone direto com o céu. Pensa bem, o Messias que eles tanto citam andava pelos campos, conversava com pescadores, curava em praças públicas e nunca disse: "Você precisa de um sacerdote para falar com meu pai." Ele disse: "Eu e o Pai somos um." E mais importante, ele disse: "O Espírito da Verdade habita em vós." Entende a revolução disso? A chave, a conexão, o canal direto sempre esteve dentro de você. Eles apenas te convenceram que essa chave não funcionava, que estava enferrujada, que só a chave mestra deles abriria a porta. E a sua fé inabalável deveria ser no poder deles, não na promessa do Messias de que você seria templo do Espírito. Onde foi que você sentiu a primeira vez essa conexão pura, sem filtros? Foi ao ler um salmo, uma passagem da Bíblia que queimou no seu peito? Foi num momento de solidão, um encontro inesperado com a graça, longe de qualquer culto? Essa é a sua verdade. Essa é a voz que eles tentaram abafar. Eles tentaram te fazer esquecer que o verdadeiro poder da espiritualidade reside na sua relação pessoal e intransferível com o divino, e não na sua adesão a rituais ou dogmas criados por homens. Essa é a mini-revelação. A sua bússola interna funciona. Sempre funcionou. O problema não estava em você, mas na interferência do sinal que eles impuseram. Eles te inundaram com barulho, com distrações, com a necessidade de um salvador terreno, para que você não ouvisse o verdadeiro salvador dentro de você, aquele que te capacita a caminhar por conta própria. Eles temem o momento em que você percebe que não precisa mais das muletas que eles insistem em te dar. Como reacender essa chama? Comece pelo silêncio. Desligue o barulho do mundo, o barulho das mídias,
e, principalmente, o barulho da religiosidade vazia. Ouça, a voz de Deus não é um grito, é um sussurro que reverbera na sua essência. Leia a Bíblia com olhos novos, como se fosse a primeira vez, sem a interpretação deles, mas pedindo ao Espírito que te revele a verdade. Deixe sua oração ser um rio e não um copo d'água represado. Permita-se sentir, permita-se questionar. Você está redescobrindo o seu verdadeiro poder, aquele que o Messias veio resgatar em você, aquele que te faz um com ele, não um servo de homens. É uma fé inabalável que não se abala, porque não está fundada nas areias movediças das doutrinas humanas, mas na rocha da revelação pessoal. O sistema lutará para manter o controle, para te fazer duvidar dessa luz, mas o que acontecerá quando você aceitar essa verdade e decidir que nunca mais será calado? Porque o caminho à frente te levará a confrontar o próprio sistema com a arma mais poderosa, que está em suas mãos. O Messias não veio para fundar mais um templo de pedra, ou um sistema onde você fosse apenas mais um número. Ele veio para te mostrar que o templo é você. Mas, como isso se perdeu? Lembra daquela chama que conversamos? Aquela voz que o sistema tentou silenciar? Pois é, agora que você começou a ouvir de novo, o inimigo se agita. Não o inimigo que eles te pintaram nas paredes da igreja, mas o inimigo interno que te faz duvidar da própria voz que Deus plantou em você. O sistema não quer que você use essa arma mais poderosa. E qual é essa arma? É o seu próprio discernimento, a sua própria conexão direta com o Criador. É a sua fé sem intermediários, sem ruídos. Quando você decide ouvir essa voz, a do Messias em seu coração, tudo muda. A oração deixa de ser uma performance e vira um diálogo, íntimo, secreto, poderoso. Você começa a sentir que o Pai te escuta, não porque você usou as palavras certas, mas porque seu coração está aberto. Eles vão te acusar de rebeldia, de desviar-se da sã doutrina. Vão te dizer que está no caminho errado, que você está se perdendo. Mas a verdade é que você está se encontrando. Está encontrando o caminho que o próprio Messias trilhou, desafiando os poderes religiosos do seu tempo. Ele, o Nazareno, não aceitou a religião feita por homens que oprimia o povo. Ele desmascarou os guias cegos que se usavam do nome de Deus para construir seus próprios impérios. Você se lembra disso na Bíblia? Essa é a mini-revelação. A sua rebeldia não é contra Deus, mas contra o que esconde a verdade dele. É a sua fé inabalável, não no sistema, mas no Messias que te liberta. É uma fé que questiona, que busca, que não se contenta com respostas prontas e superficiais. Essa fé é perigosa para eles porque ela te tira do controle e te faz livre. E um povo livre que ouve a voz do Messias em seu interior é um povo que não se dobra mais. A aplicação direta é simples, mas exige coragem. Comece a praticar o silêncio. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem quer ouvir. Reserve um tempo, todos os dias, para simplesmente estar com Deus, sem agenda, sem pedidos, sem a performance que te ensinaram. Apenas ouça. Permita que a Bíblia te fale diretamente, sem o filtro de sermões ou interpretações. Deixe que o Messias se revele a você. Você vai sentir um desconforto, uma estranheza, porque você foi treinado a depender da voz de outros, da aprovação de outros. Mas essa é a hora de desaprender, de confiar que o Espírito que habita em você é suficiente. Ele é o seu guia, o seu mestre, o seu consolador. Essa é a verdadeira conexão. O que acontece quando você para de buscar validação externa e encontra a voz do Messias dentro de você? O que acontece quando sua fé se torna tão inabalável nele que o medo do erro ou do julgamento dele se dissolve? Você está prestes a descobrir que essa liberdade tem um preço. E esse preço é a sua própria transformação. Como você vai usar essa nova visão para desmascarar as mentiras que te aprisionam? Porque o próximo passo é confrontar o anticristo que se esconde na falsa luz, e a verdade que eles tentaram enterrar vai emergir.
Você sentiu o arrepio? A verdade, desenterrada, tem esse poder de gelar e de acender um fogo. Aquela promessa de paz que você buscou virou armadilha, não é? Entregaram uma bússola que apontava para o nada, enquanto a direção pulsava dentro de você. Mas como usá-la com o caminho confuso, cheio de sombras disfarçadas de luz? Eles te ensinaram a lutar contra o inimigo lá fora, mas o maior inimigo foi criado dentro de você. Plantaram a dúvida na sua capacidade de ouvir Deus. Fizeram-no crer que sua voz interior era enganosa, pecaminosa. Essa é a estratégia: desacreditar sua percepção para que você sempre precise da deles. Sua oração virou pedido de socorro, não diálogo. Você se sente impotente, certo? Lembra do Messias? Ele não disse, sigam o sumo sacerdote. Ele disse, sigam a mim. Confrontou os guias cegos que usavam a Bíblia para controle, não libertação. A história se repete. Sua fé inabalável deveria ser nele, não nos que se apropriam do nome dele para governar. Essa é a dura verdade. O sistema religioso age, muitas vezes, como um anticristo de propósitos divinos. Não um monstro, mas uma força que se opõe ao verdadeiro evangelho. Ele se disfarça de luz, mas seu fruto é opressão, culpa e aprisionamento. E você, honestamente, foi levado a crer que lutar contra ele era lutar contra Deus. Que confusão, que dor. Mas a revelação é essa. Você não está sozinho. O Messias já venceu e te deixou as ferramentas. Discernimento, ouvir o Espírito Santo sem filtros, se achegar ao Pai em oração íntima. Isso é subversão. É você resgatando seu lugar de filho, não de servo medroso. A aplicação disso na sua vida exige coragem. Leia a Bíblia com novos olhos, buscando o Messias. Questione o que oprime, o que o afasta da paz. Se sua oração não traz alívio, talvez o problema não seja a sua fé, mas o ensinamento. Resgate o direito de ter uma fé inabalável em Deus, no Messias, e não em homens. Você sentirá medo. Vão te chamar de herege, desviado. Mas o que é pior? Ser rebelde para homens, ou viver aprisionado, longe da verdadeira liberdade que o Messias te oferece. A escolha é sua. A semente da verdade foi plantada, e quando germina, não pode ser contida. O que você fará com essa verdade? Deixará que ela te liberte, ou se agarrará às correntes por medo? A libertação não é um destino, é uma jornada. E o próximo passo pode te levar a um poder que eles nunca quiseram que você soubesse que tinha. Um poder que transforma não só sua vida, mas a de muitos outros. A decisão foi feita. O fogo aceso não pode mais ser contido. Você escolheu a liberdade, mesmo sabendo que o caminho seria confrontador. Mas e agora? O que fazer com essa verdade incendiária que explode cada dogma e ritual que te aprisionou? Eles te disseram que a liberdade era perigosa, que sem a sua guia você se perderia. Que mentira! A verdadeira liberdade é o seu retorno à essência, ao que o Messias sempre quis para você. Você não está sozinho. Aqueles que ousaram levantar a voz contra o sistema, contra o anticristo disfarçado de fé, sempre foram poucos. Mas a revolução verdadeira não começa nas massas. Começa no coração de um. A sua oração agora não é mais um pedido desesperado. É um ato de subversão. É o reconhecimento de que a voz de Deus reside em você, não em um púlpito que tenta te manipular. A sua fé inabalável não é mais um escudo para a cegueira, mas uma espada de discernimento. Ela corta as amarras da culpa, do medo, da dependência. Você começou a ler a Bíblia com olhos novos e percebeu que ela não é um livro de regras, mas um mapa para a liberdade. Ela te mostra um Messias, que não era um servo de instituições, mas um mestre da verdade que desafiava o poder estabelecido. Você sente essa força? Essa indignação transformada em propósito? Chegou a hora de transformar essa nova visão em ação. Não se trata de abandonar a fé, mas de resgatá-la, de tomar posse do que é seu por direito divino. E para isso precisamos de ferramentas. Ferramentas que não foram criadas por homens,
mas inspiradas pelo divino. Lembra do nosso slogan: Salmos de gratidão. Comece o dia abençoado e feliz com essas poderosas palavras. Essa não é uma frase de efeito, é um manual de libertação. Os salmos não são apenas poesia antiga, são gritos da alma, lamentos, louvores, questionamentos, tudo isso direcionado diretamente a Deus, sem intermediários. São a essência de uma oração verdadeira, crua, honesta. Eles te ensinam a falar com o Pai com a sua própria voz, a expressar sua dor e sua alegria, a encontrar força e consolo diretamente da fonte. Sem filtros, sem censura, sem a necessidade de agradar a ninguém além do Criador. Imagine o poder disso. Seus dias não mais serão definidos pelo medo da condenação, mas pela gratidão da libertação. Sua espiritualidade não será um fardo, mas uma fonte inesgotável de alegria e paz. Você deixará de ser um consumidor de fé e se tornará um praticante, um buscador ativo, um descobridor de verdades. Essa é a grande virada. Deixar de ser refém para se tornar senhor do seu próprio caminho espiritual. Não é fácil. Haverá resistências, dentro e fora de você. Mas a chama da verdade que o Messias acendeu em você é mais forte do que qualquer artifício do anticristo religioso. Você está pronto para mergulhar nos Salmos e descobrir o poder de uma gratidão que não depende de circunstâncias, mas da sua conexão inabalável com Deus? Está pronto para transformar sua oração de um pedido em uma declaração de liberdade? Porque o próximo passo não é só sobre você. É sobre como essa sua revolução pessoal pode inspirar outros a também se libertarem e, finalmente, encontrar a verdadeira paz que o Messias prometeu. A jornada foi longa, mas cada passo foi essencial. Você chegou aqui buscando algo mais, e o que encontrou foi um espelho. Um espelho que te mostrou as paredes invisíveis que te aprisionavam, as vozes que te silenciavam e as mentiras que te vendiam em nome da fé. O arrepio que sentiu ao desmascarar o sistema religioso, aquele que age como um anticristo da liberdade espiritual, não foi o fim, mas o verdadeiro começo. Você despertou, entendeu que a sua fé inabalável não deveria ser na estrutura, nos homens, nas regras, mas sim no Messias, no seu Criador, na voz que sempre pulsou dentro de você, mesmo quando tentaram calá-la. Sua oração deixou de ser um ritual vazio e se transformou em um diálogo íntimo, um sussurro poderoso diretamente ao Pai. A Bíblia deixou de ser um livro de dogmas e se tornou o mapa da sua própria liberdade. A dor da desilusão, a raiva da manipulação, tudo isso se transformou em uma força avassaladora. Não uma força para destruir, mas para construir um novo caminho. Um caminho onde a gratidão é a base e a conexão genuína com o divino é o alimento. É o caminho que prometemos no nosso slogan, Salmos de Gratidão. Comece o dia abençoado e feliz com essas poderosas palavras. Agora você não é mais um refém. É um libertador, um farol. Você não precisa mais da validação de ninguém para se sentir de Deus, porque você é de Deus. E a maior prova disso é a coragem que teve de quebrar as correntes invisíveis, de questionar o que parecia inquestionável, de ouvir a sua própria voz. Este não é um fim, mas uma convocação. Uma convocação para viver essa liberdade todos os dias. Para usar os salmos não como um escapismo, mas como uma ferramenta ativa de conexão. Um lembrete constante de que a gratidão é a chave que abre as portas do céu em sua vida, aqui e agora. Abrace essa nova fé, essa nova forma de oração, essa nova leitura da Bíblia. Que cada nascer do sol seja um convite para agradecer, para sentir a presença do Messias em cada detalhe e para compartilhar a luz que agora brilha em você. Seja a prova viva de que a verdade liberta e que a verdadeira espiritualidade não é sobre o que você perde, mas sobre tudo o que você ganha. Seja a mudança que você buscou.